Não, é que assim, ó, PSS tem um conteúdo de reprodução humana. Nós temos reprodução humana no primeiro ano aqui? Não, nós temos lá no terceiro ano. Pô, mas já? Pô, mas já? Aí é conteúdo de metabolismo energético. Metabolismo estava fácil. Metabolismo energético. Nós temos esse assunto lá no terceiro ano. Antigamente era o primeiro ano. Não, mas a gente tem um conteúdo específico que é o metabolismo energético. Aí, ó, caiu uma questão sobre tecido epitelial. Se a gente tivesse tido essa aula sobre tecido epitelial uma semana atrás, daria certo. Agora, uma questão sobre os anexos, isso nós vimos bem. Essa bem tranquilinha, que falou do vitelo, pólio, alantoide. É o... Gente, ó, esse conteúdo foi já ou não? Não foi nada, professor. E aí a questão da prova aí a gente nem precisou ainda. Esse aqui não começou nada. Falou um negócio aí. Pessoal, mais um conteúdo para a gente trabalhar aí. Você não perca tempo, coloca no seu caderno histologia animal. Nada, então vamos lá. Esse é conteúdo próprio. Quer, senhor? Pessoal, histologia animal é o quê? É uma ciência que está responsável pelo estudo dos tecidos animais. A estrutura destes tecidos e o funcionamento deles. Então vai ter conteúdo para a prova. Respira. Respira. Não. E aí a tua pergunta é o seguinte, sendo que nós já discutimos. Alana, se eu complicar aí, você vem na frente. Só, falo para você, professor, histologia estuda tecidos. Mas vamos relembrar lá da 7ª série. O que é um tecido biológico? Certo? O que é o conceito de um tecido? Exatamente. Pessoal, tecido biológico é um conjunto de células diferenciadas. O que são células diferenciadas? Não são mais células embrionárias. São células que já apresentam uma carinha específica e que executam uma determinada o quê? Função. Então, histologia animal. Resumo do slide. Portanto, histologia animal, ciência que estuda os tecidos. Mas o que é um tecido biológico? Conjunto de células já diferenciadas que executam de maneira harmônica uma determinada função. Copia, não vamos perder tempo, gente. Ai, eu já copiei. Vai então. Não! Oi, Minha caneta azul que tinha ficado com você. então. Ela tá aqui, mas ela tá pelo menos mais. Vamos fazer uma participação especial. Vai, Fervaz. Não. Depois vai pensar. Muito bem, vamos à frente. Não. Pega no coleguinha. Não, professor. Calma aí. E tem um slide lá. Pô, eu passei o slide do e-mail lá que ninguém viu. Eu vi Não. ao canal. Ah, tem que estar lá no. Tá lá no grupo da sala. Ah, tá, então. Pode passar, mano. Calma aí. Pode passar. Não. Pessoal, perceba essa fotografia o seguinte. O senhor pode tirar foto. Deixa o espaço. Não, pessoal,
Pessoal, aqui não precisa desenhar não. O colega já mandou no slide, depois você dá uma olhadinha. Agora só presta atenção e só copia a parte da escrita. Então perceba, como eu falei, aqui eu tenho um tecido. Perceba o seguinte, células que já são diferenciadas, elas têm um aspecto cilíndrico, o núcleo está aqui na base, é um núcleo alongado, elas têm todas a mesma carinha e executam a mesma função. Isso aqui é característico de tecido. Muito bem. Quais são os tipos básicos de tecidos animais? Nós temos 4 tipos básicos de tecidos animais. O tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Dos 4, o que apresenta maior subdivisão é o tecido conjuntivo. Então, é o tecido conjuntivo o mais frequente em nosso corpo e o que apresenta o maior número de subdivisões. Subdivisões. A gente vai ver que nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos o tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo cartilaginoso, ósseo. Então esse aqui é o mais frequente em nosso corpo, o mais abundante em nosso corpo. Professor, conjunto de tecido forma órgão, né? Conjunto de tecidos formam órgãos. E aí vários órgãos nós temos o quê? Sistemas. Vários sistemas nós temos organismos. Lembra da ecologia? Vários organismos da mesma espécie. População. Várias populações. Comunidade. A comunidade interagindo com os aspectos físico-químicos do meio. Ecossistema. Todos os ecossistemas do planeta Terra. Biosfera. Nós vimos isso em ecologia. Certo? Vamos à frente. Pessoal, a gente vai começar por este tecido, o tecido epitelial. Então, começando do início, a gente vai discutir o tecido epitelial. Algumas características gerais do tecido epitelial. Para de copiar e presta atenção aqui agora para você não se perder. Esse slide é importante, esse tópico aqui ele prova. Primeira coisa, o tecido epitelial, as células são justapostas. O que isso significa, professor? Uma do ladinho da outra. Então as células estão bem unidas, certo? É um tecido que é avascular. A significa o quê? Sem. Vásculo faz relação com vaso sanguíneo. Pessoal, é um tecido que não tem vasos sanguíneos. Qual que é a consequência disso? Pessoal, se eu fizer um corte na minha mão e afetar só o tecido epitelial, não sangra. Porque o tecido epitelial ele é o quê? Avascular. Exemplo clássico disso é o seguinte: você pega uma agulha, muita gente fazia isso, faz até hoje. Às vezes você coloca e atinge aqui a tua pele, só o tecido epitelial. Aí fica aquela pelinha. Sangra? Aquela pelinha. Não sangra. Por quê? Porque você está afetando apenas tecido epitelial. É claro, se você pegar uma faca e fizer um corte aqui, sangrar, aí você pegou o tecido epitelial e pegou o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem um monte de vasos sanguíneos. E aí tu vai sangrar bastante. Mas por hora, os epitélios do corpo, células bem unidas, nome bonito para isso, justapostas. Muito bem. Avascularizadas, traduzindo, é um tecido que não tem vaso sanguíneo. Muito bem. E é claro, analisa comigo. O que é a substância intercelular? Inter é entre as células. Olha aqui para mim. Olha para mim. Essa minha mão é uma célula. Aqui é outra célula do tecido epitelial. Elas estão bem unidas, sim ou não? Entre as duas, como elas estão bem unidas, tem como haver muita substância aqui intercelular? Não. Olha. Célula 1, célula 2. Entre as duas aqui, ó,
pelo fato de elas serem bem justapostas, tem como ter muita substância entre elas? Não. Não. Então, pouca substância intercelular. Alerta de prova. Alerta de prova. Perguntinha de prova. Se liga. Se eles são, os epitélios, eles são avasculares, como é que eles são nutridos? Se eles não têm vasos sanguíneos, como é que eles são nutridos? Pessoal, aqui eu tenho um epitélio, ele não tem vaso sanguíneo. Eles são nutridos pelo tecido conjuntivo que está abaixo, chamado de subjacente. Então, pergunta de prova. Os epitélios, eles são avasculares, e aí são nutridos pelo sangue, pelos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente, que está abaixo. Correto? Logo, ó, eu já vou colocar uma foto, vocês vão entender melhor. Mas essa ideia vocês pegaram? Ele não tem vaso sanguíneo, mas alguém tem que nutrir. Quem vai nutrir? O tecido conjuntivo subjacente, que está abaixo. Olha aqui. Só, perceba. Aqui eu tenho vários tipos de epitélios. E eles se diferenciam pelo formato das células, sim ou não? Sim. Pessoal, aqui as células são achatadas. Parecem escamas, não parecem? Escaminhas. Ó, isso aqui é um epitélio escamoso. Tecido epitelial escamoso. Aqui as células têm um formato cuboide, não tem? Tecido epitelial cúbico. A gente já vai discutir. Pessoal, aqui eu tenho um tecido epitelial que ele é o quê? Olha o formato das células. Colunares ou cilíndricas. Então eu também classifico os tecidos epiteliais de acordo com o formato das células que o formam. Então pode ser escamoso, parece uma escaminha de cebola aqui, ó. Por isso escamoso. As células são achatadas. Cúbico, cilíndrico, colunar. Perceba, tanto aqui, as células são bem unidas, justapostas. Você está vendo vasos sanguíneos entre as células? Não. Não. Então é um tecido avascular. Como as células são bem unidas, pouca substância entre elas. Intercelular. Inter é entre. Nome bonito para entre. Certo? Vamos à frente. Só mais algumas características. Olha aqui para mim. Só o tempo de vida das. Faltou essa aqui, ó. O tempo de vida das células é relativamente curto. Por exemplo, o epitélio que recobre o nosso intestino, que reveste o nosso intestino. O tempo de vida é em torno de 3 dias. 3 dias. O epitélio da nossa pele aqui, gente. Nós estamos em constante o quê? Olhem para mim. Atrito, sim ou não? Então, a todo momento que a gente passa a mão sobre a nossa pele, células caem. E são células do epitélio. Passar a mão? Eu sou assassino da gente. E aí eu falo para você o seguinte, pessoal, tem pessoas que fazem o quê? Que dizem, na verdade é o seguinte, pessoal, não é troca de pele, é troca de epitélio. As pessoas fazem o quê? Mulheres principalmente, que vão raspando o epitélio aqui. Como é que é o nome disso? Não é necessariamente uma depilação, mas eu tenho que... Depilação para tirar pelo. Não. Esfoliação. Tudo bem. Pessoal, se liga aqui o seguinte. Agora vamos relacionar com outro conteúdo. A gente faz esfoliação, o epitélio antigo ele acaba sendo perdido, e o novo epitélio ele se forma por qual tipo de divisão celular? Essa aí que você falou. Meiose aqui, ó, tem que reduzir. Mitose. Então a mitose é uma divisão celular que promove regeneração. Então é uma forma da menina ficar com a pele, o epitélio mais bonito. Isso vai refletir na pele dela. Certo? Então olha só. É claro
Alerta, alerta. Esse tempo de vida está intimamente relacionado se o epitélio tem bastante atrito ou não. Então, por exemplo, a nossa pele, pelo fato da gente andar, o epitélio vive tendo atrito com o quê? Com a poeira do ar, com atritos mecânicos, outras pessoas que tocam você. Então o epitélio da pele, o tempo de vida é curto. Outra coisa, o epitélio intestinal. As células estão em íntimo atrito com quem? Quem que passa pelo intestino? O alimento. Então o tempo de vida também é o quê? Curto. Então, alerta de prova, o tempo de vida dessas células é intimamente relacionado se o epitélio tem muito atrito com algo ou não. Certo? Quanto maior o nível de atrito, menor o tempo de vida. Certo? Por isso que a todo momento o epitélio da pele ele vai sendo renovado. Por quê? Porque a nossa pele, o epitélio da pele está em íntimo contato com o meio externo. Certo? Vamos à frente. Aí isso acontece com No caso das cobras, nós temos o seguinte, não é só o epitélio para tocar. Então você tem o epitélio, você tem a derme que dá embaixo, que é tecido conjuntivo. Então há outros tecidos que são trocados quando ela faz a troca. Tá? É um pouco diferente. Mas é claro que o epitélio vai junto. Tá certo? Pessoal, presta atenção no seguinte aqui, ó. O epitélio da nossa pele, ele recebeu um nome especial ao longo do tempo. Então, o epitélio da nossa pele, apenas da nossa pele, ele é chamado de epiderme. Epiderme. Epitélio da nossa pele, epiderme. E a nossa epiderme produz uma proteína chamada queratina. Você, inclusive, ouve falar bastante. Queratina tem em shampoos. Para quê? Para fortificar um pouco o cabelo, hidratar. Agora, pessoal, perceba, a proteína queratina, ela é impermeabilizadora. O que isso significa? Que ela evita a perda de água em excesso. Então é óbvio, se eu tiver uma epiderme que tem bastante queratina, ela naturalmente é mais hidratada, correto? Porque a queratina, ela dificulta a perda de água. Ela é uma proteína impermeabilizadora. Por isso a relação é o seguinte: quanto mais queratinizado a nossa pele, a nossa epiderme, melhor é a aparência em termos de hidratação. Por quê? Porque a queratina é uma proteína impermeabilizadora. Olha o que eu coloquei aqui para você. Queratina protege contra a perda excessiva de água. Ela evita a nossa desidratação. Por isso que nós não morremos. Exatamente. E é claro, é de se esperar que animais terrestres apresentem grandes quantidades de queratina na epiderme. Nós temos muita queratina na nossa epiderme. Muito. Peixe também tem isso daí. Oi? Peixe também tem isso daí. Peixe não. Peixe não tem muito por quê? Porque eles vivem na água. Eles não têm problemas de desidratação. Répteis têm bastante. Aves têm bastante queratina. Certo? Tanto que os répteis você consegue perceber, inclusive naquela couraça. Ali tem muita queratina. Queratina. Então olha só, resumo do slide, pessoal. A partir daqui, o nosso tecido epitelial da pele. Qual que é o nome bonitinho, o nome especial que deram? Epiderme. A epiderme, as células da epiderme, ela apresenta várias proteínas. Por exemplo, melanina. É uma proteína que dá o quê? Dá cor para a nossa pele. Queratina está relacionado com evitar a perda de água em excesso. Relação evolutiva ou não? Olha para mim. Animais terrestres é de se esperar que tenham mais o quê?
Queratina na epiderme. Uma forma de evitar a perda de água em excesso, porque o meio terrestre ele é um meio desidratante, não é? Então a gente percebe que ao longo da evolução os animais foram selecionados para conseguir economizar água. E uma das formas é produzir muita queratina na epiderme. Suave? Vamos à frente. Você liga aí. Pessoal, não precisa copiar, mas só olha aqui para mim. Como é que a gente classifica os tecidos epiteliais? O primeiro crivo é pela quantidade de camadas de células. Uma única camada de células simples. Mais de uma camada de células estratificada. Eu já vou falar desse daqui e já vou falar desse. Então, primeira classificação, uma única camada simples. Mais de uma camada estratificada. Exatamente relacionando com o termo de estratos. Ó, estratos. Pessoal, tente relacionar a palavra da biologia com alguma coisa da tua vida. E aí você não vai se perder tanto. Agora é o seguinte, eu tenho uma classificação de acordo com o formato das células. Quando é simples, é só olhar o formato. Escamoso, porque parecem escamas. Cúbico, forma cuboide. Polunar ou cilíndrico. Tá certo? Muito bem. Quando for estratificado, para eu classificar de acordo com a forma, eu tenho que olhar a última camada. Presta atenção aqui. A última camada. Perceba esse cara aqui. A primeira camada, as células são mais cuboides, não são? Mas a última, elas são achatadas. Como eu classifico pela última camada, vai ser estratificado o quê? Escamoso. Aqui não tem dificuldade. Estratificado o quê? Cúbico. Pessoal, dependendo do órgão do nosso corpo, eu vou ter um tipo de epitélio com o formato das células. Certo? Olha aqui para mim. Simples e escamoso é o epitélio das nossas artérias e veias, dos nossos vasos sanguíneos, porque é um epitélio bastante fininho que reveste os nossos vasos sanguíneos. Muito bem. Simples cúbico é o epitélio de algumas regiões do nosso sistema respiratório. Simples colunar, principalmente do nosso intestino. Esse aqui cai bastante em prova, não esqueça. Estratificado escamoso é a nossa epiderme, é o epitélio da pele. Então, olha só, o epitélio da nossa pele é estratificado escamoso. Pergunta: essas células superficiais são as células que a gente vai deixando com o tempo. Então elas vão morrendo e a gente vai eliminando, certo? Então, conforme eu vou andando aqui, o que acontece? A minha epiderme, que é estratificada, as células da superfície, que são as escaminhas, elas vão sendo perdidas. Agora, olha esse daqui. Pseudo significa o quê? Falso. Pseudo estratificado colunar. Por que ele é um falso estratificado? Pelo seguinte, presta atenção. Quando o pesquisador olha ao microscópio, dá a impressão que ele é estratificado. Mas na real ele é o quê? Simples. Por que dá a impressão? Porque as células têm núcleos em alturas diferentes. Ué? Então o que acontece? O pesquisador olha ao microscópio e ele vê algo mais ou menos assim. Dá a impressão que é estratificado, porém é uma única camada. Para não ficar confusão, decidiram colocar o termo que é um falso estratificado colunar. Que na verdade ele é simples, mas ele parece que é o quê? Estratificado. Transitorial, o mais clássico é quando a gente tem o epitélio da bexiga. Os pulmões também alteram o volume, mas principalmente na bexiga. Por que é transitorial? Porque ele transita de acordo com o estado fisiológico do órgão. Quando a bexiga está cheia, as células serão mais esticadinhas, não serão? Então ele vai ser um epitélio escamoso. Quando a bexiga está vazia, elas ficam mais cuboides.
Então, olha só, transitorial por quê? Porque o formato dessas células varia de acordo com o estado fisiológico do órgão. Se a bexiga está cheia, eu vou ter um formato das células. Se ela está vazia, eu vou ter um outro formato. Pulmões é a mesma coisa. Se os pulmões estão dilatados, é um formato. Se eles estão contraídos, é um outro formato. Tá certo? Fique atento. Fique atento. Pessoal, o que é o mais interessante, o alerta de prova aqui, eu tenho percebido que cai mais e, claro, pode aparecer na minha prova. Esse cara aqui, depois você dá uma olhadinha com mais carinho nele. O estratificado escamoso, porque ele forma a nossa epiderme, que é o epitélio da pele. Então aqui eu encontro nessas células muito queratina, melanina, que vai dar a cor, e assim por diante. Pessoal, relaciona. Queratinócitos. Cito é célula. Queratinócitos são células que produzem o quê? Queratina. Como é que vão ser chamadas as células que produzem melanina? Melanócitos. Então relaciona o seguinte, aqui eu tenho células que são os queratinócitos, que produzem queratina. E algumas células que são os melanócitos, que produzem melanina. Então essa relação é importante. Fala. Transitorial. Ó. Imagina o seguinte aqui. Aqui é a nossa bexiga, tá? Ela está vazia. Ela estando vazia, ó, o epitélio que reveste está assim. Aqui está a urina. Então eu tenho um epitélio que reveste a tua bexiga. Bom, vamos colocar aqui, não tem nada aqui dentro. Aí o que acontece? Começa a acumular urina. O que vai acontecer com esse órgão? Se começa a acumular urina aqui, ele vai aumentar o volume ou vai diminuir? Aumentar. Ele aumentando, vai acontecer o que com essas células? Elas vão ficar mais assim, não vão? Sim ou não? Porque o órgão esticou. Concorda? Então olha só. Quando a bexiga está vazia, o epitélio aqui é o quê? Cúbico. Quando ela está cheia, o epitélio passa a ser o quê? Escamoso. Então olha, transita. O formato das células transita. Dependendo do estado fisiológico do órgão. Se tem urina aqui ou não tem. Entendeu? A mesma coisa, se eu pegar a tua pele aqui, ó, ela vai ter um aspecto. Se eu puxar aqui, ela vai ter outro aspecto. Ela transita de um aspecto para outro, transita. Aqui é a mesma história. Tá bom? Vamos à frente. Qual que é o teu alerta de prova? O estratificado escamoso, epiderme. Esse pode aparecer com mais frequência. Muito obrigado. Pessoal, algumas especializações do tecido epitelial. Vem comigo. Hoje a aula vai ser bem pesada. Prepara. Pesadão. Pessoal, se liga. Microvilosidades. Pessoal, vamos tentar matar a palavra antes de eu colocar para você a estrutura que é. Micro é algo que é pequeno ou é grande? Pequeno. Vilosidade significa na biologia, você pode até colocar do ladinho, dobras. Dobras. Vilosidade significa dobras. Então são pequenas dobras, dobras microscópicas. Analisa comigo aqui, ó. São projeções da célula que garantem uma absorção eficiente. As microvilosidades nós encontramos nas células do epitélio intestinal, principalmente. Por que, professor? Ei, olha aqui para mim. Epitélio intestinal, você sabe que intestino é o principal órgão do nosso corpo que faz o quê? Absorve nutrientes. Embaixo você vai fazer esse desenho, ó. Embaixo você vai fazer esse desenho que eu estou fazendo aqui. Vai puxar uma setinha e vai colocar aqui, ó. Microvilosidades.
Ei, fala aqui. Copia esse desenho embaixo daquilo que você copiou. Professor, o que é nebulosidade principal? Dobras. Eles parecem uns bichinhos molinhos. Exatamente. Pessoal, para de copiar um pouquinho, olha aí, mano. Quer falta de copiar? Falta de copiar? Calma, espera um pouquinho lá. O fato mais importante da aula é esse, é a hora que você presta atenção e raciocina. Você tem que viajar junto comigo. Eu estou imaginando isso, você está junto comigo. Não adianta, o aluno está lá, não, mas ele falou que ele fica em silêncio na tua aula. Ficar em silêncio é uma coisa, isso é importante, extremamente importante. Mas você tem que estar prestando atenção na aula do que o professor está falando. Você tem que estar imaginando o que eu estou imaginando. Ó, vou imaginar o seguinte, o alimento está passando por aqui. Certo? Você ingeriu um determinado bolo, um alimento, ele está passando por aqui. Perceba, o epitélio intestinal, eu percebo essas projeções em formas de dedos na parte apical das células. Por que garante uma absorção eficiente? Concorda comigo que o alimento para aqui, não para? Ele fica mais tempo aqui, não fica? Porque daí ele não consegue nem andar para frente e nem andar para trás. E aí o alimento parado aqui acontece o quê? Eu vou ter mais tempo de absorção. Essas são as células intestinais. Professor, como assim as células? Olha o núcleo aqui, olha o nucleolo, certo? Núcleo e nucleolo. Então essas projeções em formas de dedos, como são dobras microscópicas, porque acontecem nessas células que são microscópicas, são microvilosidades. Alerta de prova. Qualquer questão que apareça na tua prova, falando de microvilosidades, você relaciona com essa palavra. Pode colocar em vermelho. Absorção. E tem que relacionar principalmente com quem? Epitélio intestinal. Então, 3 relações que são importantes. Microvilosidades, absorção, intestino. Certo? E é claro, essas projeções em forma de dedos que nós temos na porção apical. O apical é o ápice das células. Certo? Isso aqui é uma especialização que eu já vou comentar também, que mantém uma célula unida à outra. Foi? Isso. Tiago, deu certo? Tiago, o que você marcou como microvelocidade, Tiago? É isso aqui que são as microvelocidades. Você me indica se ele aqui para cá. Tiago, essas são as microvelocidades. Dica daqui. Pessoal, mais uma especialização, os famosos desmossomos. Desmossomos. Mais um. Não. Pessoal, os desmossomos também são diferenciações da membrana, só que agora, olha o macete, olha o alerta, olha para mim. DD. Desmossomos, adesão. Adesão. Desmossomos, adesão. Ó, o que eu falei para você, gente? Tecido epitelial, as células são justapostas, correto? Sim. Os desmossomos, eles são, olha para mim agora, um dos responsáveis por manter uma célula unida à outra. É como se eu tivesse isso aqui, ó, tem uma célula aqui, uma outra célula aqui. O que mantém uma unida à outra? Ó, perceba o que eu estou fazendo com meus dedões aqui. Então, o que eu estou fazendo com os meus dedões é como se fossem os desmossomos. Pessoal, é só você pensar o seguinte: pega uma folha de papel aqui, uma outra folha e grampeie na lateral. O grampo é como se fosse o desmossomo. Ele é um dos responsáveis por manter o quê? A justa posição das células no tecido epitelial. Correto? Além disso, Mantenha justas. Mantenha justas. a justa posição. Mantenha a justa posição das células
dos tecidos epiteliais. Pessoal, vou matar. Olha aqui para mim. Palavra nova, você faz o quê? Você decora? Primeiro você tenta desmontar a palavra e entender o que ela significa. Se você conseguir fazer isso e pegar esse algoritmo comigo ao longo de toda a biologia, você chega no terceiro ano matando. Eu já falei para vocês, o que significa inter? Entre. Dígito, lembra o quê? Computador. Dedos. Dígitos. Tá, tem relação. Você vai digitar lá no teu computador. Pessoal, lembra dedos. Então a ideia é mais ou menos essa. É como se uma célula colocasse dedos na outra célula. Tá, imagina aqui o seguinte, eu tenho uma célula, agora essa visão, e aqui eu tenho uma outra célula. É como se uma colocasse dedo na outra. Vai otimizar a adesão? Sim ou não? Sim. Vai otimizar a adesão. Além disso, pessoal, se eu tenho células penetrando na outra, eu facilito uma melhor distribuição de nutrientes de uma para outra, sim ou não? Sim. Copia lá então. Digitação é dedos. Dígitos dedos. Pessoal, dobras nas membranas que aumentam a adesão entre as células do epitélio e também facilitam a distribuição de nutrientes. Distribuição de nutrientes. Bem importante isso aqui. Foi? Olha só que interessante agora, para que você tenha uma visão melhor. Só, precisa colocar, depois você vai pegar os slides lá. Aqui eu tenho a célula 1, aqui a célula 2. Perceba o desmossom. Como eu falei, é na membrana lateral. Aqui é a membrana apical. Aqui eu tenho quem? Ó? As microvilosidades. Nas membranas laterais eu tenho como se fossem grampos, unindo uma célula a outra, desmossom. E ó, parece que essa célula coloca dedos na outra e vice-versa. Então eu tenho aqui as interdigitações. Aumenta a adesão entre uma célula e outra e permite uma melhor distribuição de nutrientes. Tá? Se cair isso aí é balela, bem tranquilinho para nós. Foi? Como é que vai desenhar, professor? Precisa desenhar. Depois você vai pegar os slides com ele. Pessoal, nós temos dois tipos de tecidos epiteliais. Vem comigo aqui. Dois tipos. Tipos de tecidos epiteliais. Pessoal, o primeiro tipo é o tecido epitelial de revestimento. Pergunta a você, se ele é tecido epitelial de revestimento, qual a função geral? Revestir o quê? Órgãos do nosso corpo. Não só o nosso corpo, outros animais também. Então, o tecido epitelial de revestimento reveste as superfícies internas do organismo animal e também a camada superficial da pele. Volto a repetir. Como é que é o nome do epitélio da nossa pele? Hã? Epiderme. Epiderme. Eu só continuei. Pessoal, eu não posso esquecer também, tem que tomar um certo cuidado, que o tecido epitelial ele tem um tipo que é o glandular, que forma as glândulas do corpo dos animais, do nosso corpo. Por exemplo, glândulas secretoras de saliva, suor, lágrimas, hormônios e etc. Então olha aqui, ó, as nossas glândulas salivares, elas são formadas a partir de tecido epitelial. As nossas glândulas sudoríparas, por onde a gente sua, foram formadas por tecido epitelial.
Então, amiguinhos, dois tipos. Revestimento e o quê? Glandular. Esse aqui a função geral é revestir. E esse aqui a função geral é produzir secreções, substâncias que vão ter atuações diversas no corpo. Atuações diversas no corpo. Senhor, algum alerta de prova aqui para esse slide? Não. Esse aqui essa aqui é uma introdução aos tipos de tecidos epiliares. Deixa que veja. Deixa o frango frito lá. Olha pra mim. Dá pro Thiago sempre come demais. Tem molho de alho aí, retardada lá. Eu não vou beijar ninguém mesmo. Pode ser de carne. Vamos lá. Pessoal, qual que vai ser a nossa ideia agora? Discutir um pouquinho o tecido epitelial de revestimento, que nós já estamos discutindo, mas falar aqui agora de maneira um pouco mais específica do tecido epitelial glandular. Isso é interessante para a prova. E rápido. Vamos lá. Vamos lá? Calma. É frango, né? Dá um frango pra garota. Pessoal, vale a pena ressaltar agora, vamos falar um pouquinho do tecido epitelial glandular. Nós temos um primeiro tipo. Peraí, tudo bem. Nós temos um primeiro tipo de glândula que são chamadas as glândulas exócrinas. E eu já falei para vocês, lá em Biocel, exo significa o quê? Fora. Então, olhem aqui para mim, ó, antes de começar a copiar. Glândulas exócrinas secretam substâncias, liberam substâncias para fora do nosso corpo ou nas cavidades naturais internas. Pergunta para você o seguinte: quais são as cavidades naturais internas do nosso corpo? A nossa boca são cavidades que têm contato com o meio externo. Então a nossa boca, o nosso estômago, querendo ou não, ele tem um contato com o meio externo. Ele está um pouco distante? Tá, mas ele tem um contato com o meio externo. Vem cá, falou uma parte bem importante. Então, glândulas exócrinas secretam para fora do corpo ou nessas cavidades naturais internas, como boca, as cavidades nasais, cavidade gástrica, estômago, cavidade intestinal, cavidade anal e assim por diante. Deve estar ligado. Bom, depois dessa definição, me dá um exemplo de uma glândula então que é exócrina. Tá, mas na boca eu tenho quais glândulas? Salivares. As glândulas salivares. Olha só, bom exemplo. Pessoal, as glândulas salivares secretam saliva na boca. Boca é uma cavidade natural. Por isso a classificação como sendo o quê? Exócrina. Muito bem. Outros exemplos aqui, ó. Glândulas sudoríparas secretam suor. E o suor vai para onde, gente? Fora do corpo. Glândulas salivares, acabamos de falar. Pessoal, as glândulas mamárias secretam leite. O leite vai para onde? Fora do corpo. As glândulas lacrimais secretam lágrimas. Lágrima vai para onde? Para fora do corpo. Glândulas sebáceas, pessoal, liberam uma gordurazinha, um sebozinho na nossa pele, que deixam a nossa pele oleosa. É para fora do corpo. Senhora, a lágrima sai de dentro ou sai daquele negocinho dentro? Tá, ela é formada lá dentro, mas a lágrima vai para fora do Mas corpo. ela sai da onde? Foi? Olho em si ou... Exatamente. Eu tenho glândulas lacrimais aqui e eu tenho uma glândula lacrimal aqui, ó. Certo? Então elas vão liberando as lágrimas e daí vai escorrendo pelo olho. Oi?
função geral da lágrima é lubrificar o olho. Mas e quando você é emocionado, é por quê? Aí você tem uma relação do sistema nervoso com isso daí. Oxe, todo dia. Então o sistema nervoso ele pode acabar controlando essas glândulas e o cara acaba chorando na frente. Tá gostando desse frango? Pessoal, entendi? Oh, dá aqui esse frango, não vai comer não. Não, deixa pra você. Eu não lembro, velho. Eu achei que era brasileiro, velho. Pessoal, não é nem permitido ficar tomando as coisas, né? Quanto mais comer na hora da... Eu levar esse frango pro diretor, não vai gostar nada não. Pode dar esse negócio. Eu tô comendo. Se eu ver qualquer movimentação suspeita aí, eu vou tirar da sala. Pessoal, agora, vamos matar o seguinte. Se as glândulas exócrinas, secretam para fora ou nas cavidades naturais, eu também tenho as glândulas o quê? Endócrinas. Antes de chegarmos nela. Pessoal, alerta de prova, se liga. Alerta de prova. Perceba, aqui eu tenho o tecido epitelial, ele tem um crescimento para dentro, e aí aqui eu tenho a formação da glândula. Essas células da base vão produzir as secreções que serão eliminadas ou para fora do corpo ou nas cavidades naturais. Aqui é a mesma história, claro, cada tipo de glândula no nosso corpo vai ter um aspecto diferente. Alerta de prova é o seguinte, tem uma questão da UEPG que fala isso. Para eu identificar as glândulas exócrinas, elas mantêm esse duto de formação. Esse duto aqui é mantido. Então olha só, o que caracteriza uma glândula exócrina é que durante a formação dela, ela mantém esse duto, que é uma ligação da base com o meio externo. Então elas mantêm o duto de formação. Pode colocar do ladinho lá, glândulas exócrinas. Puxa uma seta que escreve, mantém o duto, o termo é esse mesmo, duto. Não, só colocar uma seta aqui, ó. Você já copiou. Mantém o duto. De formação. Mantém o duto de formação, ou duto de formação. Ah? Aí, ó. Duto. Pessoal. Galera, alerta de prova. Eu posso não colocar nenhum texto, mas se eu colocar uma glândula que você identificou que a base é um pouquinho mais... Ó, às vezes ela nem tem esse aspecto, certo? Às vezes ela nem tem esse aspecto. Porém, você vai saber na prova que a glândula é exócrina quando você identificar isso aqui, ó. O duto de formação é mantido. Então eu mantenho um contato da base com fora do corpo ou cavidade natural interna. Muito bem. Esse duto aqui não dá para esquecer. Todas mantêm quando são exócrinas. Só, agora, se eu tenho glândulas exócrinas, eu também tenho glândulas para dentro. E o que é dentro do corpo? Sangue. Então as glândulas endócrinas secretam hormônios que vão direto para a nossa corrente sanguínea. Para a corrente sanguínea. Secretam hormônios do sangue. Calma. Calculadora? Calculadora? Não temos. Aí eu vou aqui, ó. Duas. Sim, pessoal. Ai, que abusado. Galera, analisa comigo aqui. Galera, primeira glândula importante, a gente vai ver isso aqui em sistema endócrino lá no segundo ano. A nossa hipófise. É uma glândula mestra localizada aqui na base do encéfalo. Ela libera vários hormônios na corrente sanguínea, por isso é classificada como endócrina.
Amigos, a nossa famosa tireoide, uma glândula que está localizada aqui, ó, na frente da nossa traqueia, libera hormônios que vão regular o nosso crescimento e metabolismo no sangue, por isso classificada como que é? Endócrina. Adrenais, glândulas que estão acima dos rins, liberam um hormônio muito famoso na corrente sanguínea, adrenalina. Libera hormônio na corrente sanguínea, classificação endócrina. Por enquanto, e nós temos outras. Pessoal, por enquanto, olhem para mim, na prova, eu não vou pedir para você quais são os hormônios que serão liberados, porque isso é lá no sistema endócrino. Mas você tem que saber o seguinte, são exemplos de glândulas endócrinas, secretam hormônio no sangue. Certo? Muito bem. Agora, olha aqui para mim. Glândulas exócrinas, endócrinas. Aí vai surgir um aluno e vai falar assim, professor, não tem nenhuma glândula no nosso corpo que faça as duas funções? Que ela seja uma parte exócrina e uma parte endócrina? Sim ou não? Sim. São as chamadas glândulas mistas. Aí, ó, olha o termo. Glândulas mistas ou anfícrinas. Ei, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Vou pegar um exemplo para você relacionar o que significa anfi. Anfíbio. Bio é vida. Anfiduplo. Os anfíbios são chamados assim porque apresentam uma vida dupla. Como assim vida dupla, professor? As larvas são aquáticas, os adultos são terrestres. Agora, o que é uma glândula anfícrina? Ela é dupla. Por quê? Porque ela apresenta função dupla. Ela é exócrina e endócrina ao mesmo que? Tempo. Anfi é duplo. Circule aqui, ó. Anfi. Escreva em cima. Dupla. Anfi na biologia significa duplo. Vai levando isso que depois fica fácil para frente. E crinas aqui, né? Oi? Crinas. A crina aqui está relacionada ao seguinte, ao fato de secretar alguma coisa. Certo? Então eu tenho exócrina, secreta para fora. Endócrina, para dentro. Utiliza logo. Pessoal, a glândula mista ou anfícrina mais perguntada na prova, no nosso corpo aí, o pâncreas. Galera, o nosso pâncreas, olha aí para mim, secreta o suco pancreático no intestino. Secretando o suco pancreático no intestino, está atuando exócrina ou de maneira endócrina? Secreta o suco pancreático numa cavidade chamada intestino. Exócrina. Agora o pâncreas ele tem uma porção que secreta hormônios, insulina e glucagon no sangue. Eu tenho uma parte o quê? Endócrina. Então olha só, coloca no seu caderno. Pâncreas, quando ele libera o suco pancreático no intestino, intestino é uma cavidade natural, ele está atuando de maneira exócrina. E quando o pâncreas libera hormônios, insulina e glucagon no sangue, ele está atuando de maneira endócrina. Olha lá. Importante isso aí. Foi? Ó, tecido epitelial glandular, glândula exócrina, endócrina, mista, vai ter questão na prova. Então, olha só, desde o slide anterior até esse que você copiou, coloque asteriscos aí. Eu já estou te dando a chave do castelo para você chegar quarta-feira e mergulhar. Certo? Foi ou não? Vai à frente. Pessoal, quero comentar
comentar um pouquinho com vocês a respeito das membranas. Certo? Membrana pode aparecer também. Nós temos membranas no nosso corpo, os animais em geral possuem membranas. Mas o que são as membranas? Pessoal, membrana tem tudo a ver com tecido epitelial. Então são especializações do tecido epitelial que envolvem diversas cavidades do nosso corpo, diversos buracos do nosso corpo. Eles são revestidos por membranas. O primeiro grupo de membranas que nós temos são as chamadas serosas. Olha aqui para mim. Serosas. As serosas são membranas que revestem os órgãos por fora, externamente. Como assim, pessoal? Ó. Olha aqui. Olha aqui. Aqui eu tenho o coração. Coração. O coração ele não está solto na nossa cavidade aqui. Ele não está solto. Ele está dentro de uma serosa. Olha só. Essa sacolinha que está revestindo por fora o órgão, ela é uma serosa. Certo? Então é uma membrana que reveste o órgão por fora. Então para eu fazer uma cirurgia no coração, por exemplo, eu tenho que rasgar essa serosa para eu ter acesso ao coração. E essas membranas, elas são especializações de tecido o quê? Epitelial. É como se eu pegasse o órgão e colocasse ele dentro de uma sacolinha. As serosas revestem por fora os órgãos. Peraí. Quais são as serosas mais importantes? A primeira delas, pleura. Lembra na hora da prova. Pleura PP. É a serosa que envolve os pulmões. Já devem ter ouvido falar da pleura. Já devem ter ouvido falar. Ah, não sei quem tomou uma facada que atingiu a pleura. Pessoal, quando o cara toma uma facada que atinge a pleura, está atingindo quem? A serosa que protege por fora os pulmões. Certo? Pericárdio. Ei, precisa decorar para a prova. Peri significa o quê? Escreva aí, ao redor. Cardio é? Coração. Então é a serosa que envolve o coração. Pericárdio. Peri, ao redor. Na matemática você não tem um perímetro. É a medição ao redor de alguma coisa. Peri, escreve em cima de peri, ao redor. Pericárdio. E nós temos o peritônio, que é a serosa que envolve os órgãos abdominais. Pergunto a você o seguinte, olha aqui para mim. Os nossos órgãos abdominais aqui, ó, olha lá, olha aqui. Presta atenção. Então eu tenho estômago, ele está preso pelo peritônio. Eu tenho pâncreas, eu tenho fígado e tenho intestino. O que acontece? Estão estes órgãos aqui em uma determinada pressão, porque eles são envolvidos pelo peritônio. Quando você rasga o peritônio, o que acontece com o intestino do cara que é em torno de 6 metros? Então, aquilo que você vê em determinados acidentes, que o cara arrebenta com a barriga e ele arrebenta com o peritônio, era o peritônio que estava segurando, aguentando a pressão. Quando você arrebenta o peritônio, ele abre e aí o intestinão vai para onde? Vai para fora, igual a linguiça. E ó, a ideia é o seguinte, se o cara estiver vivo, o que o médico faz? Ele pega de qualquer jeito. Então o cara tá lá, ele é um paramédico, ele percebe que as vísceras estão para fora, ele faz o que? Ele pega uma gaze, junta lá, né? Vai pegando o intestino, coloca tudo aqui, exatamente, coloca tudo aqui no cara, põe uma gaze, leva para o hospital, e daí lá no hospital ele desinfecta e vai o que? Vai rearrumando e depois costura o peritônio do cara. Meu Deus. Quer fazer medicina aí, não? Vai! Veterinário também. Fazer aí, você passa os dedos direto. Tudo bem.
Galerinha, olha aqui, ó. A primeira vez é um susto, depois você atua de maneira natural. Você pega as vezes e ela vai chutando pro cara. Tá? E aí você coloca ele lá e pronto. A primeira vez você pega, mas pensa o seguinte. É bem raro. Depois você vai pra casa. Claro. Pessoal, Ai, todo dia. você faz. Agora, depende, tem cara que gosta disso. Então ela assim, professor, como que alguém pode gostar disso? É claro, você pode ser um médico pediatra, você vai cuidar de criancinha lá no consultório, você pode ser ginecologista. Agora, Nunca foi criança isso daí. Peraí. Deve ser legal. gente, aprenda devagar e a voltar comigo. O que acontece? Tem médico que gosta disso. Então o cara ele trabalha o quê? Como paramédico, por exemplo. Então todo dia ele vai ver coisa feia, pode ter certeza disso. Todo dia tem acidente de trânsito e ele encara isso numa boa. Ainda bem que tem pessoas que encaram isso numa boa. Que não é, ele não vai perceber. O cara que atende no asfalto, ele não vai pegar coisa pequena. Pode pegar de um acidente menor ou outro, mas geralmente acidente no asfalto é acidente horroroso. Então ele vai chegar lá, vai estar com a pessoa com a metade do braço, a metade esmagada, a cabeça dele vai estar lá em Curitiba e o corpo vai estar em Campo Largo, entendeu? Então ele até consegue, ele vai, a cabeça do Jonas, consegue, entendeu? Às vezes ele vai ter que costurar o dedo do cara, né? Então, em alguns casos, o cara sofre um acidente. Pessoal, e é claro, gente, e é claro, se for a tempo ele consegue fazer isso. Por exemplo, peraí. Por exemplo, o paramédico chega, o cara sofreu um acidente, ele está vivo, ele está bem, mas ele perdeu os 4 dedos. Certo? E a primeira coisa que ele vai falar para o médico é isso: eu preciso, se ele estiver bem, estiver consciente. O que o médico faz? Se o acidente aconteceu, né, há pouco tempo, ele consegue pegar o dedo, né, e tentar fazer o quê? Tentar fazer uma microcirurgia ali para o cara não perder e já restabelecer a circulação. Depende do tempo, tem que ser muito rápido. Certo? Mas ó, é claro que esse tipo de médico que passa por esse tipo de situação, né, que daí vai fazer plantão e tudo, ele vai chegar em casa, vai dormir, e aí é claro que no final do dia ele vai receber os seus 45, 50 mil, né? Então ele vai ver, você pode mandar mais de cabeça, Bom, pessoal, PP, pleura serosa que reveste os pulmões, pericárdio, coração, peritônio, órgãos abdominais. É só pensar no quê? Aqui nas vísceras, certo? Aqui nas vísceras. E aí você tem que pensar, principalmente, estômago, pâncreas, fígado e intestinos. São segurados pelo peritônio. Vale a pena ressaltar o seguinte: a Hebe morreu porque teve câncer aqui. A Hebe Camargo. Lembra da Hebe? Ela morreu porque ela teve câncer no peritônio. Pessoal, então quando ela estava numa entrevista lá, ela falou: eu não sabia o que era peritônio. Aí eu fui perguntar e o médico falou que é uma membrana que reveste estes órgãos. O problema da Hebe foi o seguinte: quando você tem câncer nessa membrana que é o peritônio, ele se espalha para todos os órgãos abdominais aqui. E aí a pessoa não consegue mais fazer digestão, não consegue mais se alimentar e ela morre de inanição, né? Ela vai recebendo só nutrientes na veia, certo? Porque ela não consegue mais fazer digestão e absorver por aqui. Tá tudo podre aqui, né? É uma pena. Mas a gracinha... Sério. Aí eu falo: professor, são pessoas sem cultura. Não, todos têm cultura, né? Mas é uma cultura que eu não gosto. Pessoal, se liga, não precisa copiar. É só um desenho para você identificar comigo aqui, ó. Perceba, os pulmões, e é como se eu colocasse um saquinho por fora. Essa serosa aqui é a pleura. Aí o cara fala assim: professor, é verdade que quando a pessoa fuma,
a fumaça do cigarro ela é branquinha, a pleura fica bem branquinha. É o contrário. Ah, bem branquinha. Bem branquinha. Pessoal, se a gente tirar uma radiografia de um fumante de 30, 40 anos, a pleura aqui ó, tá bem neguinho. Bem neguinho. Parece meu tio. Tomou um sol. Para pra chamar ele. Tá. Só um cigarro, fica assim, eu outras coisas, né? Também na verdade, qualquer substância que você acaba inalando, e essa substância, ela tem algumas partículas sólidas que são negras, ficam presas na pleura. Não fale negras, fale perceber que sou racista. Ei! Ele pode falar, você não viu? Ah, fica branco, né? Para! Ei! Olha, todo dia ele chega pra dar bom dia e vem limpar. Gabriel, você é tomador de Danoninho, filho. Pessoal, ó, eu tenho que terminar isso aqui. Pessoal, vamos utilizar a lógica. Se reveste o órgão por fora, serosa. O que seria uma mucosa, então? Reveste o órgão por dentro. Então elas revestem cavidades internamente, que são cavidades que se comunicam com o exterior. Então olha só, a nossa boca, eu tenho a mucosa bucal. O nosso estômago é mucosa gástrica. Intestino, mucosa intestinal. Ânus, mucosa anal. Nariz, mucosa nasal. Pessoal, então as mucosas revestem cavidades no nosso corpo que se comunicam com o exterior do organismo. E são nessas mucosas que eu encontro as glândulas o quê? Exócrinas ou endócrinas? Exócrinas. Pessoal, pode colocar aqui, ó, nas mucosas nós encontramos as glândulas exócrinas, que secretam substâncias em cavidades naturais internas. Pessoal, da mucosa gástrica. Exócrinas. Coloca aqui pra mim, ó. Mucosa gástrica. Puxa uma seta e escreve. O estômago. A mucosa gástrica é a mucosa que reveste o nosso estômago. Mucosa bucal. Boca. Não vai me falar por aí bocal. Bocal é onde você troca a lâmpada lá, incandescente. É bucal. Eu sei que é boca. A segunda letra é O. Mas é mucosa bucal. Foi? Foi. E aí, você quiser acrescentar, você pode colocar mucosa nasal, mucosa anal, e a mucosa intestinal, e assim por diante. Tudo bem. Olha que interessante essa figura, que vai trabalhar a mucosinha gástrica. Se liga aqui. Presta atenção. Pessoal, esse aqui é o formatão, é a carinha do nosso estômago. Eu quero que você perceba o seguinte. Aqui por fora, eu tenho a serosa. Como é que é o nome dessa serosa que reveste órgãos abdominais? Então aqui eu estou vendo o peritônio. Agora, aqui internamente, eu tenho o quê? O revestimento por uma mucosa gástrica. Então está revestindo o órgão por dentro. E até é importante para o estômago, porque o estômago, a secreção ela é ácida. Se eu não tiver um protetor aqui, uma mucosa, a acidez vai corroer o próprio estômago. Em alguns casos isso acontece. Fala-se então em gastrite e em casos extremos fala-se em úlcera. Então olha só, por fora é serosa, nesse caso estômago, órgão abdominal, peritônio. Por dentro é mucosa. Como é mucosa do estômago, mucosa gástrica. Suave? Suave não. Muito bem, vamos à frente.
Tecido conjuntivo. Deixa eu ver até onde eu vou com tecido conjuntivo. Pessoal, mais um tecido do corpo. Ó, vamos agilizar. Isso. Temos mais um tempinho. Aí tá errado. Amiguinhos, próximo tecido animal é o tecido o quê? Conjuntivo. Esse cara é importante. Como eu falei para vocês, ele é muito versátil. A maior parte, olha aqui para mim, olha a diferença. A maior parte dos tecidos conjuntivos, eles têm muita substância entre as células. Eu tenho apenas um tipo de tecido conjuntivo que apresenta pouca substância intercelular. Eu já vou discutir com vocês. Muito bem. Se eu estou falando para você que a maior parte dos tecidos conjuntivos tem abundância de substância intercelular, é porque as células são bem próximas ou são bem separadas? Separadas. Então aqui eu já tenho o quê? Algo que é o inverso do tecido epitelial. Ei. Parou. Você vai ter gramática daqui a pouco, não vai? Tendo gramática, a professora vai falar assim para vocês: pessoal, nós temos 10 classes de palavras, não temos? Você tem lá 6 variáveis e 4 invariáveis. Uma das invariáveis, ela vai falar da tal da conjunção. Quando a professora definir para você conjunção na gramática, ela vai falar o seguinte: conjunção são termos, palavras que ligam outras palavras, ou que ligam orações. Não é isso que ela fala? Relaciona comigo aqui, Vacilinho. Pessoal, tecido conjuntivo, ele faz o quê? Ele faz a conjunção. Então, os tecidos conjuntivos, eles ligam tecidos. Por exemplo, olha aqui. Aqui em cima, tecido, olha aqui, epitelial. Aqui embaixo, tecido muscular. Quem que vai estar no meio ligando os dois? Conjuntivo. Então, uma das funções, a função geral, por isso o nome tecido conjuntivo, é fazer o quê? É ligar outros tecidos do corpo. Por isso conjuntivo, lembra lá, conjunção na gramática. Mas eu tenho também a função de sustentação. Tecido conjuntivo ósseo, os nossos ossos, sustenta o nosso corpo, e a nossa cartilagem também sustenta. Nutrição. Tecido conjuntivo o quê? Sanguíneo. Então o sangue ele nutre o nosso corpo com oxigênio, com nutrientes. Acolchoamento. Tecido conjuntivo adiposo, a gordura do nosso corpo. Ela faz um acolchoamento, não faz? Claro que faz. É tão gostoso deitar na barriga do pai. É, não é? Você deita lá e você escuta uns barulhinhos. É, não é? Você escuta falar da barriga da mãe e seu irmão se dão certo? Acolchoamento. Então, ó, quando você aperta uma pessoa meio gordinha, que ela é fofinha, você fala, nossa. Como você, o meu pai também, eu deitava na barriga, ele já soltava uns peidos, a gente já saía do quarto. Porque eu ficava com a minha irmã assim, vai. Meu pai era não, assistindo um vídeo cacetadas no domingo. Opa. Daí chegava lá. Tudo criança do demônio, né? Aí o pai falava assim, para que o pai vai peidar. Aí ele ficava assim, ele falou, pá, o pai tomou muita cerveja, o pai vai peidar. Daí ficava eu e minha irmã assim. Daqui a pouco, mas a gente escutava. Ele ficava em silencião assim, né? É igual o Thiago, assim. Sabe aquele aquele que abafa aqui, ó, que vai esquentando a bunda. Ele vai esquentando a bunda aqui, não vai? E aí eu com a Nery aqui, ó, com a minha irmã, vai. Meu Deus do céu! Meu pai, eu avisei. Rapaziada. Ai, Thiago, que romantismo! Rapaziada, agora é minha conversa com a rapaziada aqui. Mas tá imaginando, lá perto do Thiago e o Thiago só treina. O grande, rapaziada, o grande acolchoamento é onde? Se vocês tiverem namorado, o grande acolchoamento é aqui, ó. Ah, pode esquecer. Então,
Peitão tem o quê? Uma grande quantidade de tecido adiposo. O que eu faço? Às vezes eu estou em casa, eu deito numa das tetas da Nathalie, eu deito mesmo. Ó, viu, né? A outra eu pego aqui, ó, e fico colocando o biquinho aqui na orelha. Que às vezes você fica assim, ó. Aqui, ó. Aí você fala o seguinte. A rapaziada fala assim, professor. Você traumatizou a guria ali, ó, professor. Calma, você vai ter uma namorada aí. Olha o burro. Pessoal, o homem, meninas, quando vocês tiverem namorado, a menina sempre sonha com um homem que é romântico, né? Que vai trazer flores pra mim. O homem, sabe como ele demonstra o carinho dele? O homem, ele é burro. Porque quando ele tá com os amigos, como é que o homem demonstra que ele tá feliz com os amigos? Ele solta um peido, a galera... Ou ele solta uma moto também, né? Quando que o homem demonstra pro outro amigo que ele ama o outro amigo, ele faz assim, ó, tetinha, tá? Homem, menino, essa é a forma. Tetinha lá, Ou então sabe aquele tapa eu, tá? É dessa maneira que o homem demonstra uma roda dessa. Não, isso aqui E ele é amigo. Agora, entenda o seguinte, o homem é dessa maneira. Então como é que ele vai demonstrar pra menina que ele ama a menina? Não vai chegar e vai falar assim, oi amor, te amo e tal. Você tá assistindo televisão, você fala assim... A menina vai olhar pra você assim e falar assim, que isso? Meninas, quando o cara fizer isso com você, estiver lá casado, tá lá, assistindo futebol. Dá aquela apertada na teta e ele olha pra mim. Você tem que falar o que pra ele assim? Eu também te amo, amor. Você entendeu a linguagem? Ou você quer deixar o cara feliz? Aqui, ó. William, ó, já tô deixando. Você quer deixar o cara feliz? O cara não vai te abandonar nunca. Só que nenhuma mulher faz isso. Você quer deixar o cara feliz, você tem que fazer o seguinte. O cara fez aqui, ó. Tá. Aí você olha pra ele e fala assim. Senhor, se você tá falando isso, você faz isso? Um cara vai olhar pra mulher e falar assim, eu te amo, você é tudo pra mim. Professor, já que você tá falando, troca. você faz isso, tá falando? É claro que eu faço. Não, você tem que zoar a cara dele. O que acontece? Não. O que acontece? O cara vai fazer o seguinte pra você. Ele vai... Assim, tetão. Aí você vai olhar pra cara dele e vai assim... Ficou um relacionamento bacana. Ficou um relacionamento bacana. Pessoal, aprenda a voltar. Galera, tecido conjuntivo. A característica principal é o quê? Preenchimento. Pronto. Qualquer buraquinho no seu corpo, você tem o quê? Tecido conjuntivo fazendo preenchimento. Essa é a função geral, preenchimento. Olha aqui. Pessoal, eu quero te mostrar agora como ele é bem diferente do tecido epitelial. Olha aqui pra mim. Aqui tecido epitelial simples, escamoso. Aqui em preto eu tenho uma membraninha que não tem célula. Ela é acelular, chamada membrana basal. Para que serve a membrana basal? Ela separa tecidos epiteliais dos tecidos conjuntivos. Olha aqui o tecido conjuntivo. Perceba a diferença. Ele tem vasos sanguíneos? Sim, ele é muito vascularizado, diferente do tecido epitelial. Ele tem bastante fibras e substância intercelular? Tem. Bem diferente do tecido epitelial.
Então, o que eu falei para vocês há pouco tempo atrás? Quem que nutre o tecido epitelial? São os vasos sanguíneos do tecido conjuntivo subjacente, que está abaixo. Então, são eles que vão levar o gás oxigênio para o epitélio e nutrientes para o epitélio e captar os resíduos. Então, eu quero que você faça um contraste agora. O padrão geral, o tecido conjuntivo, ele é bem diferente do tecido epitelial. Tecido epitelial, células justapostas. Tecido conjuntivo, na grande maioria, células bem separadas. Tecido epitelial, avascular. Tecido conjuntivo, vascular. Epitélios, pouca substância intercelular. Tecido conjuntivo, no geral, muita substância intercelular. Correto? Muito bem, não esqueça isso. Vamos à frente. Pessoal, como eu falei para vocês, o tecido conjuntivo ele tem muita substância intercelular, não tem? O padrão é esse. Hoje a gente está avançado. 16 slides. Muito bem. Vamos continuar. Continuando que a aula está andando. Já vou parar para fazer chamadas. Provavelmente esse aqui é o último slide. Obrigado. Pessoal, qual que é a composição da substância intercelular? Como eu falei, a grande maioria dos tecidos conjuntivos apresenta muita substância intercelular. Qual que é essa constituição? A substância intercelular, ela é composta de uma porção amorfa. Vem comigo aqui, ó. Desmonta a palavra. A. Sem. Morfia na biologia significa forma. Morfa, circule aqui e coloque o quê? Forma. Pessoal, é uma porção sem forma. Por quê? Porque é uma porção que tem muita água e nutrientes. É a porção aquosa. Você aprendeu na química. Água líquida. A forma é variável, não é? Sim. O volume é constante. Então, como eu estou falando para você da porção que não tem forma, é a porção líquida, que tem muita água. E dissolvidos nesta água eu tenho vários nutrientes, tanto inorgânicos quanto orgânicos. Bem. Além disso, lembra que eu mostrei para vocês uma porção do tecido conjuntivo que é a porção fibrosa. Ei, olha aqui. O primeiro grupo de fibras que nós temos são as reticulares. Retículo lembra a rede, não lembra? Deixa eu não. Retículo lembra a rede. Para de copiar, olha aqui para mim. Eu já vou deixar você copiando e vou fazer isso não. Pessoal, perceba, as fibras reticulares, elas são bem fininhas e formam um retículo. Aqui em vermelho, ó. O que é um retículo? É uma pequena rede. Isso estabiliza o tecido conjuntivo, sim ou não? Dá uma certa sustentação para ele, sim ou não? Sim. Pessoal, não vou nem falar para você. Fibras elásticas dão elasticidade, não dão? Ó, por que a orelha volta? Porque aqui eu tenho tecido conjuntivo cartilaginoso que tem fibras elásticas. Por isso que ela volta. Eu tenho essa elasticidade. Certo? Ó, aqui eu também tenho essa elasticidade. Professor, e se eu fizer isso e a orelha não voltar? Você está com um problema. Certo? Elasticidade. Pessoal, agora, coloca um asterisco no seu caderno depois. São as fibras colágenas as mais importantes do tecido conjuntivo. E elas são muito resistentes ao que? À tração. Olha aqui pra mim. Quando eu pego meu braço e faço aqui, ó, ele não arrebenta, a pele não arrebenta, porque essa tração, ela é promovida pelas fibras colágenas. Quando eu faço isso aqui com a minha pele e ela não arrebenta, é porque eu tenho as fibras colágenas. Pergunta a você, relacionam com conteúdos antigos. Calma lá. Qual vitamina, que eu falei para vocês lá em bioquímica, é importante para a formação do colágeno? Vitamina C, exatamente. Pessoal, tanto que se o cara deixar de consumir vitamina C,
ele vai produzir pouco colágeno e a falta de vitamina C evolui para aquela doença. Escorbuto, doença do marinheiro. O que eu falei para vocês do escorbuto? A gengiva aqui, ó, a tua gengiva aqui é dura porque eu tenho muito colágeno. Então o cara que tem escorbuto fica sangrando aqui. A pele, ela fica toda lascada e sangrando. Porque ele tem falta de vitamina C, falta de produção de colágeno, e o colágeno que faz isso aqui, ó, ele dá essa tração e mantém o quê? Essa estrutura fixa do corpo, né? Aquela pele mais não tão mole, mais rígida. Pessoal, peraí, Letícia, volta aqui, joga lá. Presta atenção que eu vou falar agora, meninas e meninos, mas principalmente as meninas que têm um certo maior apreço pelo corpo. Pessoal, fibras colágenas são resistentes à tração, mas elas são infinitamente resistentes? Não. Se eu pegar uma fibra colágena no meu corpo e tracionar muito, ela pode o quê? Arrebentar. E essa arrebentação cria uma marca no teu corpo. E essa marca no seu corpo é aquela marca que as meninas odeiam. Nós chamamos de quê? Estrelas. Então o que acontece? Uma pessoa que era magra, passou por uma determinada perturbação na vida, engordou muito. Conforme ela vai engordando, a pele vai esticando, sim ou não? O que pode acontecer com algumas fibras? Estourar. E aí depois a pessoa emagrece. Ela emagrece, mas as marcas não saem. Então geralmente uma pessoa que engordou demais e depois emagrece, beleza, ela até emagreceu, mas se você olhar determinadas partes do corpo, ela está cheia de marcas. Porque as fibras colágenas arrebentaram. Mesma coisa com mulher grávida. Geralmente a mulher grávida, se você olhar essa parte aqui, ó, ela vai ter bastante estrias. Por quê? Porque ela teve aumento do volume da barriga, por causa do bebê, arrebentaram algumas fibras colágenas, e depois ela teve a criança, mas a marca não sai do corpo. Outra questão, professor, eu vou à farmácia e consumo colágeno. O consumo de colágeno, ele te ajuda a diminuir essas marcas, mas não elimina por completo. Tem até algumas massagens, hoje nós temos tecnologia para isso, mas não elimina tudo, certo? E é claro, você vai perceber o seguinte, rapaziada, meninas, vocês também. Professor, eu olho a minha pele quando eu estou tomando banho e eu percebo que ela é mais flácida do que o normal. Provavelmente você tem menos colágeno do que as outras meninas. Isso é uma questão genética. Vai fazer o quê? Tem pessoas, você vai encontrar meninas que tem tudo mais em cima, certo? Por exemplo, os seios são mais para cima, a bunda é mais para cima. Isso decorre que são meninas que têm mais colágeno. Meninas que muitas vezes, e aí a rapaziada até meio preconceituosa, ela fala assim, tá vendo lá a Vanessa? O que aconteceu com a Vanessa? Você viu? Começou a dar e ficou com peito e bunda agora. Pessoal, tem que, rapaziada fala isso, tem que pensar no seguinte, rapaziada, toma cuidado com esse vocabulário, é o seguinte, porque às vezes a menina, claro, ela tá na puberdade. Muito obrigado. Você viu o Vitor quando ele está atento? Ele presta atenção na aula. Então ela estando na puberdade, tem mais hormônio, naturalmente vão crescer os seios, o osso do quadril vai dar uma largada, isso vai refletir o tamanho do bumbum e assim por diante. Só que se ela tiver pouco colágeno e ela teve um crescimento muito grande dessas estruturas em decorrência da puberdade, pode ser que caia um pouco. Natural, pode ser que caia um pouco. Só que as meninas têm artimanhas para isso. Hoje você tem não sei quantos tipos de sutiã, que coloca o peito lá no céu. Hoje você tem tipos de calcinha que otimizam o tamanho. E colocam bunda, né? Porque tem gente que nem tem bunda. Coloca. Então assim, rapaziada, vocês ao longo da vida de vocês vão tomar vários sustos. Estejam preparados para isso. Como assim o susto? O susto é o seguinte, você encontra a menina na balada, e sabe qual que é o grande susto?
Que até minha namorada veio pra mim e falou assim, você não achou ela bonita? Veja nessa foto sem maquiagem, sem nada. Tá na cadeia. Todo mundo tá... Não, depois vocês vejam lá. Todo mundo tá sabendo daquele caso do jogador Daniel e a família Brits. Não tá? Que ele teve relação sexual. Que ele perdeu o vida. Que ele teve relação sexual com a menina e depois de um tempo ele voltou na casa, aí teve relação sexual com a mãe. E assim, nas fotos, o que acontece? Uma família rica lá de São José dos Pinhais, inclusive até tiveram aqui na festa das motos, tem uma foto deles aqui. Então o que acontece? Mas tudo em falcatrua, a família, enriqueceu de maneira ilícita. O que acontece? Nas fotos, eu falei assim, nossa, mas... Eu falei até pro meu namorado, pra deixar ela um pouco puta, né? Eu falei, amor, mas que mãe, hein? Que mãe linda. Ela encasquetou o negócio. Falou assim, ó, ela falou pra mim, isso daí que você tá vendo é foto dela só embalada e é foto dela só maquiada. Calma lá. Pessoal, aí é claro, a família foi presa. Quando você vai preso, independentemente se é homem ou mulher, você tem que tirar uma foto sem nada. Só com o pijama, da roupa da prisão, sem maquiagem nenhuma, certo? E se você não tirar isso, vai lá, alguém tira, tá? Então, aí aparece a mãe dela na foto, depois procure. Compare a foto da mãe com a original na cadeia. Aí tá a foto da mãe dela, assim, gente do céu. Tudo bem. Pessoal, tudo bem. A mãe dela, o que acontece? É claro, de corpo, ela mantém um corpo bonito. Por quê? Porque na verdade não é o corpo dela. Ela colocou silicone aqui, colocou silicone lá. Mas se você for perceber o rosto da mulher, ela tem até... Lembra daquele do Petrolão lá que tinha um olho mais caído aqui? A mãe dela, ela tem um olho pra cá, cara, caidão aqui. E aí eu pensei, como é que você não repara isso na maquiagem? Não repara. Exatamente. Aí tem um olho assim, a mãe dela tá assim, e a menina também é tão feia quanto a mãe. Então, eu falo, eu gosto de pegar a mulher na chuva. E se pegar a namorada, eu gostava de pegar a mulher na chuva. Por quê? No carnaval, no meio da chuva. Porque daí vai caindo a chuva, o rebocão vai caindo aqui assim, ó. Vai caindo o rebocão. Você olha. Pessoal, a vez. Ó, rapaziada, sabe uma coisa boa que eu gosto aqui? É que aqui eles não permitem uma maquiagem básica. Mas é bom isso, para você realmente olhar para a pessoa e ver como a pessoa é. Você chega lá na tua escola. E na balada e canta. Na balada você dorme com uma pessoa, acorda com a outra. Você fala assim, quem é você? Ah, é só Patrícia que tá saindo. Não é. Certeza? O que você fez, Patrícia? Jogou ácido na cara? Olha, vamos pra brincadeira! Professor, eu tenho uma pergunta aqui. É batata! É meu aqui, ó. Professor. Mas ele vai pegar um pra ele. Ah, ele pegou um. Kita! Eu tô perguntando. Professor. Por que ela ficou assim?